Você sabia que a fé de uma mãe pode transformar completamente a vida de seus filhos? No vídeo de hoje, vamos conhecer Eunice, a mãe de Timóteo, e descobrir como sua fé genuína impactou gerações. Se você quer aprender lições práticas de espiritualidade e maternidade cristã que podem mudar sua família, continue assistindo. A Bíblia está repleta de figuras inspiradoras cujas vidas deixaram marcas profundas de fé e devoção. Entre essas personalidades, destaca-se Eunice, uma mulher cuja história permanece viva nas Escrituras. Conhecida como a mãe de Timóteo, discípulo fiel e colaborador próximo do apóstolo Paulo, Eunice é um exemplo impressionante de como a dedicação materna e a transmissão de valores espirituais podem moldar gerações. Sua vida nos mostra como uma fé sólida e sincera, cultivada em casa, pode influenciar profundamente a formação espiritual de um filho. Neste estudo, vamos explorar a trajetória de Eunice, analisando como sua devoção, caráter e princípios de vida proporcionaram a Timóteo a base para se tornar um homem de Deus íntegro e comprometido. Vamos também compreender o contexto histórico e cultural em que Eunice viveu, as circunstâncias de sua família e as experiências que fortaleceram sua fé. Observaremos os atributos que tornaram Eunice uma influência positiva e duradoura, e como sua confiança em Deus permaneceu firme mesmo diante de desafios e dificuldades. Mais do que um relato biográfico, este estudo nos convida a refletir sobre a importância de mães e educadores espirituais, mostrando como a fé transmitida de geração em geração pode se tornar um legado eterno de amor, sabedoria e devoção a Deus. Se você quer se inspirar e aplicar lições de fé verdadeira na sua vida e na educação espiritual dos seus filhos, deixe seu comentário aqui embaixo compartilhando como você cultiva a fé em sua família, e não se esqueça de seguir nosso canal para receber mais conteúdos edificantes. A história de Eunice nos lembra da importância essencial de mães e pais na formação espiritual de seus filhos. Através de sua vida e exemplo, somos convidados a refletir sobre o impacto que nossas ações e ensinamentos podem ter na próxima geração e sobre como transmitir uma fé genuína e duradoura que vá além de nós. Neste estudo, também examinaremos como Eunice e Timóteo viveram uma fé prática e ativa, que se traduzia em envolvimento no serviço e na obra do reino de Deus. A fé de Eunice não se limitava a palavras ou crenças abstratas. Ela se manifestava em atitudes concretas de amor, bondade e dedicação, mostrando que a verdadeira fé se expressa em ação. Ao longo desta análise, abordaremos temas fundamentais, como a importância do discipulado, o valor da educação espiritual dentro da família, o poder do exemplo e a influência duradoura de uma fé autêntica. Exploraremos princípios bíblicos que podem ser aplicados em nossas próprias vidas e na criação de nossos filhos, de modo que possamos ser instrumentos de transformação na nossa geração, assim como Eunice foi na vida de Timóteo. Que o estudo da vida de Eunice nos inspire a cultivar uma fé sólida, corajosa e dedicada, capaz de transmitir valores espirituais que impactem positivamente aqueles ao nosso redor. Que sejamos motivados a deixar uma herança de fé, vivendo de maneira autêntica e influente, servindo de exemplo do amor e da verdade de Cristo em nossas ações diárias. Ao mergulharmos na história de Eunice, somos chamados a um encontro mais profundo com a palavra de Deus, refletindo sobre como podemos glorificar o Criador, através da fidelidade, do compromisso e da transmissão de uma fé viva. Que seu legado nos encoraje a viver vidas que realmente testemunhem o poder e o amor de Deus, deixando uma marca eterna nos corações daqueles que nos observam. A história de Eunice, mãe de Timóteo, está registrada no Novo Testamento e revela como a fé de uma mãe pode impactar profundamente a vida de seu filho. Eunice fez parte de uma linhagem de pessoas que desempenharam papéis significativos no plano redentor de Deus, transmitindo princípios de fé e devoção que se refletiriam nas ações de seu filho, que se tornaria um dos discípulos mais fiéis e colaboradores do apóstolo Paulo. Para compreender a importância de Eunice, é essencial conhecer seu contexto histórico e familiar. Ela fazia parte da comunidade judaica, profundamente ligada às tradições religiosas e à esperança da vinda do Messias. Sua história está intimamente conectada à de seu filho Timóteo e à de Paulo, que Deus usou como instrumento para espalhar a mensagem do Evangelho pelo mundo. A fé de Eunice não surgiu isoladamente. Ela herdou um legado espiritual de sua própria mãe, Lloyd, também mencionada nas Escrituras como uma mulher piedosa e temente a Deus, 2 Timóteo 1:5. Esse legado de devoção foi transmitido de geração em geração, e Eunice incorporou esses valores em sua vida diária, moldando seu caráter e fortalecendo sua confiança em Deus. Eunice vivia em Listra, na Ásia Menor, região central das atividades missionárias de Paulo e Barnabé. Era uma área estratégica para a propagação do Evangelho, onde igrejas cristãs começaram a se formar. Foi nesse ambiente que Timóteo cresceu, cercado por ensinamentos sólidos e exemplos de fé prática, preparados por sua mãe.
A união de Eunice com um homem grego, Atos 16:1, indica que sua vida foi marcada por influências culturais diversas, o que possivelmente contribuiu para sua abertura e receptividade ao Evangelho. Essa combinação de experiências e perspectivas ajudou Eunice a ensinar Timóteo a amar e servir a Deus com sinceridade, valorizando a fé acima das diferenças culturais e sociais. A conexão entre Eunice, Timóteo e Paulo revela a importância da transmissão da fé. Paulo tornou-se mentor espiritual de Timóteo, guiando-o no discipulado e fortalecendo a base que Eunice havia estabelecido. A dedicação de Eunice preparou o coração de Timóteo para receber os ensinamentos de Paulo e se tornar um líder fiel na propagação do Evangelho. Em resumo, a história de Eunice é um testemunho poderoso de como a fé de uma mãe pode moldar a vida espiritual de seus filhos, criar uma herança de devoção a Deus e preparar a próxima geração para servir de forma íntegra e comprometida no reino de Deus. A história de Eunice, mãe de Timóteo, destaca-se como um exemplo poderoso de como a fé transmitida no ambiente familiar pode moldar a vida espiritual de uma criança. Eunice desempenhou um papel essencial em preparar o coração de Timóteo para acolher a mensagem de Paulo e se tornar um discípulo fiel, bem como um colaborador valioso no ministério cristão. Se você está gostando dessa história inspiradora e acredita que outras pessoas também podem se beneficiar dela, compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou em suas redes sociais. Vamos espalhar juntas a mensagem de fé e perseverança. Sua trajetória nos ensina sobre a importância do discipulado e da formação espiritual dentro da família. A dedicação de Eunice em transmitir uma fé autêntica a Timóteo é uma lição clara sobre o papel central de pais e mães na educação espiritual de seus filhos. Além disso, sua história inspira todos os cristãos a se tornarem agentes de transformação, compartilhando o amor e a verdade de Deus com as próximas gerações. Ao estudarmos a vida de Eunice, somos convidadas a refletir sobre como aplicar esses princípios em nossa própria vida e no legado que deixamos para aqueles que nos seguem. Seu exemplo de devoção e fé genuína nos encoraja a investir na formação espiritual de nossos filhos e familiares, criando raízes de fé que perdurem. A passagem de 2 Timóteo 1:3-7 traz informações valiosas sobre Eunice e sua influência na vida de Timóteo. Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo começa expressando gratidão a Deus e destaca a importância de Eunice na vida de Timóteo. Sua lembrança constante em oração evidencia o impacto espiritual que a mãe teve no filho. Versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Aqui vemos o carinho de Paulo por Timóteo, provavelmente influenciado pela fé e cuidado que Eunice transmitiu ao filho, mostrando como a formação espiritual familiar molda o caráter de uma pessoa. Versículo 5. Tendo lembrança da tua fé não fingida, a qual habita primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Este versículo evidencia o legado espiritual transmitido de geração em geração. A fé autêntica de Timóteo tem origem em sua avó, Lóide, e em sua mãe Eunice, mostrando o impacto duradouro de uma educação baseada na fé. Versículo 6. Por esta razão, pois, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo reforça que a fé de Timóteo, cultivada desde cedo por Eunice, é a base para o desenvolvimento de seus dons espirituais, e a imposição de mãos confirma seu chamado e consagração para o serviço no reino de Deus. Versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Neste versículo, Paulo ressalta as qualidades essenciais do caráter cristão: poder, amor e domínio próprio. Essas virtudes podem ser vistas como reflexo da educação e influência que Eunice transmitiu a Timóteo. Temas principais. Transmissão da fé de geração em geração. A passagem mostra como a fé genuína pode ser passada dentro da família, exemplificada por Lóide e Eunice. Influência materna na formação de um discípulo. Eunice contribuiu significativamente para o crescimento espiritual de Timóteo, preparando-o para o ministério e para uma vida de fé sólida. Importância do discipulado familiar. Ensinar e viver a fé em casa é essencial para criar líderes espirituais e discípulos comprometidos com o reino de Deus. A história de Eunice nos desafia a refletir sobre nossa própria influência espiritual e a buscar transmitir uma fé autêntica às gerações futuras, mostrando que os exemplos de devoção e amor podem transformar vidas e fortalecer o plano de Deus no mundo. A influência de Eunice na vida de Timóteo ressalta a importância do papel das mães na formação espiritual de seus filhos.
Sua dedicação e fé genuína foram determinantes para o desenvolvimento espiritual e o ministério posterior de Timóteo, demonstrando como o exemplo de uma mãe pode impactar profundamente a trajetória de um discípulo. A passagem também evidencia o dom espiritual que Timóteo recebeu de Deus, destacando a necessidade de reconhecer, cultivar e usar esse dom no serviço ao reino. A orientação e ensino de Eunice foram essenciais para que Timóteo compreendesse e colocasse em prática seu chamado divino. Eunice, mãe de Timóteo, mulher de coragem e fé que transmitiu seus valores espirituais ao filho, Timóteo, líder cristão e destinatário das cartas de Paulo, cuja fé autêntica foi moldada pela educação e exemplo de Eunice. Fé genuína. Destaca-se a fé sincera que existia em Eunice e Lloyd, e que posteriormente floresceu em Timóteo, mostrando a profundidade da fé transmitida de geração em geração. Dom de Deus. O chamado espiritual concedido a Timóteo, reconhecido e confirmado por Paulo por meio da imposição de mãos. Poder, amor e moderação. Características essenciais do espírito concedido por Deus, fundamentais para a formação do caráter cristão e para o serviço no reino. 1. Priorize a formação espiritual dos filhos. Tal como Eunice, devemos ensinar aos nossos filhos os princípios e valores do cristianismo desde cedo. 2. Seja um exemplo de fé autêntica. Viver de forma coerente e íntegra inspira nossos filhos a seguir um caminho de fé verdadeira. 3. Ore continuamente pelos filhos. A intercessão constante fortalece a vida espiritual e o crescimento de nossos filhos. 4. Incentive o desenvolvimento dos dons espirituais. Ajude seus filhos a descobrir e usar seus talentos para servir a Deus. 5. Compartilhe experiências de fé. Relatar experiências de fidelidade e cuidado de Deus fortalece a confiança e fé das crianças. 6. Ensine a palavra de Deus de forma prática. Ensinar a Bíblia de maneira relevante ajuda os filhos a aplicarem seus ensinamentos na vida cotidiana. 7. Esteja presente na vida espiritual. Participar ativamente da jornada espiritual dos filhos cria uma base sólida de fé e confiança em Deus. A vida de Eunice nos inspira a sermos líderes espirituais dentro de nossas famílias, cultivando uma fé verdadeira que transforme não apenas nossos filhos, mas também toda a comunidade ao nosso redor. A história de Eunice nos lembra que o impacto de uma mãe na vida de seus filhos é imenso. Sua fé e dedicação podem moldar não apenas o caráter, mas também a vida espiritual das próximas gerações. Nunca subestime o poder de suas ações e do seu exemplo diante de seus filhos. Eunice demonstrou cuidado, amor e paciência com Timóteo, fortalecendo sua fé. Da mesma forma, é fundamental cultivar um lar acolhedor, onde as crianças se sintam seguras, amadas e valorizadas. Assim como Eunice confiou em Deus para guiar Timóteo, precisamos entregar nossos filhos ao cuidado divino, sabendo que Ele conhece o melhor caminho para suas vidas e suas jornadas espirituais. A vida de Eunice nos ensina lições essenciais sobre a educação espiritual dos filhos, o poder da influência materna e a confiança em Deus. Que possamos seguir seu exemplo, transmitindo uma fé verdadeira e consistente às próximas gerações, construindo uma base sólida de valores cristãos. Eunice não apenas ensinou Timóteo sobre a palavra de Deus, mas também viveu sua fé de maneira prática. Isso nos desafia a sermos coerentes, vivendo de acordo com o Evangelho, para que nossos filhos vejam a fé em ação e sejam inspirados por ela. A intercessão de Eunice em favor de Timóteo nos lembra da importância de levar nossos filhos diante de Deus em oração, pedindo orientação, proteção e crescimento espiritual. Contar aos filhos sobre a fidelidade e os livramentos de Deus em sua vida fortalece a fé deles e demonstra de maneira concreta o cuidado de Deus. Eunice incentivou Timóteo a abraçar seu chamado. Do mesmo modo, devemos observar e apoiar os talentos e dons espirituais de nossos filhos, encorajando-os a usar essas habilidades para servir a Deus e ao próximo. Participar ativamente do crescimento espiritual dos filhos, acompanhando atividades na igreja e discutindo questões de fé, constrói uma base sólida de confiança e intimidade com Deus. O amor incondicional de Eunice preparou Timóteo para enfrentar os desafios da vida. Devemos criar um ambiente acolhedor, onde nossos filhos se sintam amados, aceitos e seguros, mesmo diante de dificuldades. Eunice depositou sua confiança em Deus para guiar e proteger Timóteo. Da mesma forma, precisamos confiar que Deus tem o melhor plano para nossos filhos, buscando sua orientação e direção através da oração e da palavra. Em resumo, a vida de Eunice nos desafia a sermos pais intencionais, que priorizam a formação espiritual de seus filhos, vivem uma fé autêntica, oram continuamente, compartilham experiências de fé, incentivam talentos, permanecem presentes e confiam em Deus. Seguindo seu exemplo, podemos transmitir uma fé genuína e deixar um legado duradouro, impactando positivamente nossos filhos e as gerações futuras. A história de Eunice é um modelo inspirador de maternidade espiritual.
Ela nos mostra que educar espiritualmente os filhos vai além do ensino de princípios. É viver a fé de forma prática, amorosa e consistente, permitindo que os filhos vejam Deus em ação em nossas vidas. Sua dedicação e coragem nos motivam a confiar em Deus, perseverar na oração e sermos presentes e amorosos, garantindo que nossos filhos cresçam com uma base sólida de fé, esperança e valores cristãos. Que a vida de Eunice continue a nos inspirar, lembrando-nos do privilégio e da responsabilidade de moldar corações para Deus, transmitindo uma fé viva que transforma famílias e gerações. Gostou das lições da Eunice e quer continuar aprendendo sobre exemplos bíblicos de fé e espiritualidade? Então comente abaixo qual desses ensinamentos você vai aplicar primeiro na sua vida. Siga nosso canal para mais conteúdos como este e compartilhe este vídeo para inspirar outras famílias. Até nosso próximo vídeo.